No dia 4 de agosto é a grande festa do padroeiro dos sacerdotes, São João Maria Vianney. Vamos contar um pouquinho sobre a sua história e a sua origem. João Maria Batista Vianney nasceu no dia 8 de maio do ano de 1786, no vilarejo de Dardilly, ao norte da cidade de Lyon, na França. Filho de Mateus e Maria. Foi o quarto dos 7 irmãos. Desde a infância manifestou seu espírito de piedade. Gostava da oração e de ir à igreja. Vivia dizendo que queria ser padre. Teve que trabalhar duro no campo até a juventude, para ajudar a sustentar a sua família. Somente quando ele estava na adolescência é que foi aberta uma escola em sua aldeia e ele pôde, então, ser alfabetizado e aprender a língua francesa, pois falava apenas o dialeto local. Mesmo assim, estudou apenas 2 anos. Suas maiores dificuldades. Quando o jovem João Maria Vianney manifestou seu desejo de se tornar padre, encontrou grande oposição por parte do seu pai. Somente com a ajuda do pároco que atendia sua aldeia que ele conseguiu. Já tinha 20 anos quando ingressou no seminário de Hércules. No seminário, o jovem João Maria Vianney encontrou mais dificuldades ainda, por causa da sua pouquíssima instrução. Os superiores e professores do seminário consideravam-no um camponês chucro e sem inteligência suficiente para conseguir completar os estudos. Por outro lado, Vianney era um belo exemplo de caridade, obediência, vida de oração e de fé. Sua ordenação. João Maria Vianney só chegou até o fim dos seus estudos por causa do seu exemplo de caridade e santidade dentro do seminário, pois faltava-lhe os dotes da inteligência e do raciocínio lógico para a filosofia e a teologia. Não lhe faltava, porém, a sabedoria que vem do céu. Por isso, a despeito de sua deficiência, ele foi ordenado padre no ano de 1815. Recebeu um impedimento grave. Não podia exercer o sacramento da confissão. Seus superiores julgavam que ele não teria capacidade de orientar e dirigir a vida espiritual dos fiéis. Mal sabiam eles que estavam diante de um dos maiores confessores de toda a história da Igreja. O seu recolhimento. Padre João Maria Vianney permaneceu ainda 3 anos no seminário de Hércules. Agora, porém, estavam sob a direção de um abade chamado Mali. Este percebeu que Padre Vianney era um homem de oração profunda, especial, portador de carisma e de santidade. Por isso, depois de 3 anos convivendo com o abade Mali, este conseguiu a liberação necessária para que Padre João Maria Vianney pudesse exercer seu ministério sacerdotal plenamente, inclusive como confessor. Cura de Ars. Tão logo conseguiu a sua liberação, Padre João Maria Vianney foi designado vigário do vilarejo chamado Ars-sur-Formans, mais conhecido como Ars. Todos os padres se esquivavam desta paróquia por vários motivos. Primeiro, porque ela possuía apenas 230 habitantes. Segundo, porque todos ali eram assumidamente não praticantes e famosos por sua violência. Ars era um vilarejo onde as tabernas viviam abarrotadas e a igreja estava sempre vazia. Haviam brigas, roubos, rixas antigas e até assassinatos eram comuns por ali. Padre João Maria Vianney, porém, aceitou a sua missão na obediência e foi para lá. Por isso, passou a ser chamado de Cura Ars.
expressão que significa cura de ars. A palavra cura, no português arcaico, significa padre ou vigário. Portanto, cura de ars significa vigário de ars. Sua chegada profética. Padre João Maria Vianney chegou em Ars no ano de 1818. Estava só, numa pequena carroça que levava apenas alguns pertences e livros. Sem saber o caminho exato, viu um menino pastor e pediu ajuda. O menino levou-o até a entrada de Ars. Então, Padre João lhe agradeceu, dizendo: Tu me mostrastes o caminho de Ars, eu te mostrarei o caminho do céu. Hoje, na estrada da cidade, foi construído um monumento que lembra este belo encontro. Situação invertida. 13 anos após a chegada do Padre João Maria Vianney, a situação em Ars era completamente outra. A igreja estava sempre cheia e as tabernas vazias. A violência cessara, as rinchas acabaram e a bebedeira e, consequentemente, a violência se tornaram coisa do passado. A postura de homem de oração, caridoso, profeta, é também severo, quando era preciso. Transformaram a triste realidade de Ars. O vilarejo, então, começou a ficar famoso por causa do padre santo que vivia ali. O maior confessor da história. O povo começou a perceber que confessar-se com o cura Arces, além do sacramento da confissão, que por si só é uma graça infinita, era também um momento de discernimento de vida, de orientação e de verdadeira transformação. As orientações dadas pelo Padre João nas confissões eram verdadeiras dádivas vindas do céu para curar os corações feridos, restabelecer a esperança, o amor e a confiança em Deus. Aquele tinha sido impedido de administrar o sacramento da confissão. Tornou-se o maior confessor da história. Diariamente, filas enormes se formam diante do confessionário da igreja e o Padre João passava horas a fio, atendendo a todos e muitas vezes até sem comer. Por muitos e muitas vezes passou dias inteiros sentado no confessionário, atendendo os corações aflitos em busca de oração, de orientação e libertação. E todos saíram transformados daquele confessionário. A Europa em Ars. A fama dos dons e da santidade da cura de Ars se espalhou pela Europa. Por isso, muitos viajavam de longe para Ars, a fim de ver a cura e confessarem-se com ele. Para isso, estavam dispostos a esperarem horas ou dias inteiros. Assim, o pequeno vilarejo de Ars tornou-se um grande centro de peregrinações. Com isso, o vilarejo, que não tinha possibilidades de atender tanta gente, teve que ir se transformando para atender à demanda da nova realidade. Os antigos donos de taberna passaram a ganhar a vida transformando suas tabernas em hospedarias e depois em hotéis. E Ars se tornou numa cidade por causa do Padre João Maria Vianney. Exemplo de vida e de doação. Padre João Maria Vianney fazia suas próprias refeições e os serviços domésticos. Viviam em oração. Alimentava-se pouco, dormia apenas 3 horas por dia, para dar conta de toda a atividade que tinha como vigário. Dedicava tempo para socorrer os pobres em suas necessidades, fazendo todo o possível por eles. Quando recebeu a herança por parte do seu pai, gastou tudo com os pobres.
As almas aflitas encontravam em suas orientações o norte, a esperança e o conselho, e o consolo. Morte, corpo incorrupto. Sem descansar um dia sequer, Santo Cura de Ars faleceu serenamente, consumido pelo cansaço. Era o dia 4 de agosto do ano de 1859 e ele tinha 73 anos. Mesmo em vida, era tido como santo por todos. Após sua morte, passou a ser venerado por todos e o seu túmulo virou centro de peregrinação. Por causa dos trâmites relativos à sua beatificação, seu corpo teve que ser exumado. Para surpresa geral, foi encontrado incorrupto e hoje pode ser visto na igreja de Ars, que hoje é um famoso centro de peregrinação na Europa. São João Maria Vianney foi canonizado pelo Papa Pio XI no ano de 1925. Foi proclamado padroeiro dos sacerdotes e no dia de sua festa passou a ser celebrada o Dia do Padre.